Olá, turma. Como prometido, terminar essa unidade e começar a posterior. Isso aqui que está acontecendo é só ferramentas, né? Cálculos com derivada, como usar a ferramenta. A gente tem que consolidar esse uso da ferramenta para a gente poder passar para as aplicações, que eu acho que é mais interessante, né? É uma ferramenta muito útil, como eu já disse, em cursos de exatas. Então, derivação implícita, pessoal. Aqui está esse capítulo que explica. É o seguinte, às vezes a gente não consegue isolar y em função de x. Tá? Um exemplo clássico disso é a circunferência, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Dá até para isolar aqui, tá? Lembra, isso aqui não é uma função, porque quando você isola aqui, isso fica isso aqui, ó, né? Então você pode ter dois valores para y, na verdade, como é uma circunferência, né? Não é uma função. Mas você pode considerar a parte positiva, acima aqui é uma função, e a parte negativa, outra função. Tá? Como é que a gente deriva implicitamente sem precisar isolar valor de y em x? Porque às vezes você derivando, você consegue isolar depois a derivada. Então a gente faz isso, a gente considera que y óbvio, é uma função de x. Então tem um x definido implicitamente aqui em relação a y. É isso mesmo. Tem um x que é definido implicitamente. Então, y é definido implicitamente em relação a x. Aí, quando eu derivo isso aqui, ó, então a gente fala, vou derivar toda essa equação. Não é uma função, tá? Mas é possível derivar isso aqui. O que você faz? Ó, você deriva normalmente quando for x, ó, 2x. Quando eu for derivar em relação a y, lembra, eu tenho que derivar dos dois lados, né? Então, vou derivar depois do lado do 1 aqui. Aqui vai dar... deu 2y. Não, mas a y é uma função de x. Então a gente aplica a regra da cadeia. Vezes a derivada de y em relação a x, que eu não sei o que é. Vamos colocar aqui a notação maior, para ficar fácil de colocar em evidência, tá? dy dx. E isso é igual a derivada de 1, que é 0. A derivada de uma constante é 0. Então pronto, ó. Aí eu consigo isolar dy dx, a derivada de y em relação a x é igual a menos 2x sobre 2y, tá? Que eu passei. E aí isso implica que a derivada de y em relação a x é igual a menos x sobre y. Então, achei a derivada sem precisar mexer na equação. Fica muito mais rápido. Então, é uma forma de derivar que a gente fala implicitamente. E aqui tem os exemplos aqui, ó, esse que eu acabei de fazer, tá? Tá aqui a derivada. Ele fez um exemplo aqui interessante que envolve o seno, né? E aí é bom que a derivada disso aqui, então, ó, essa letra está muito grande. dy, derivada em relação a x de seno de x sobre y igual a meio, tá? Então é derivando dos dois lados, tá? A derivada daqui, eu vou só reescrever para eu poder igual a derivada em relação a y de meio, tá? Quando eu derivo aqui, então vamos derivar o lado de lá primeiro, o lado de cá primeiro. O lado aqui vai derivada de uma constante a zero, tranquilo. Derivada do seno. Derivada do seno a gente sabe que é cosseno. Então eu estou levando de fora. O do seno é cosseno. Então dá cosseno do que está lá dentro vezes a derivada que está lá dentro. A derivada do que está aqui dentro é a derivada de x sobre y. Então é a derivada do de cima, que é 1, vezes a de baixo sem derivar, menos a de cima sem derivar, vezes a derivada da de baixo. A derivada de baixo é dy dx sobre a de baixo ao quadrado. Então está aqui. Isso igual a derivada de meio, que é 0, como já falei. E aí nós temos isso. Eu quero isolar o dy dx, então cosseno
de xy. Isso aqui passa para lá, né? Y menos cosseno de xy. X dy dx igual a zero. E agora vou isolar o dy dx. E isso vai dar menos cosseno de xy vezes y dividido por menos cosseno de xy sobre x. Então o dy dx, depois de eu cancelar este com este, fica y sobre x, menos com menos dá mais. É o que deu aqui, tá bom? Ele fez um jeito diferente, mas verifiquem. Tá aí, essa derivação é explícita, tá? É só não esquecer que, como eu não isolei o y em relação a x, eu não sei qual é a cara da derivada, então a gente carrega ela, mas isso é o que a gente quer no final, esse é o valor aqui. A gente pode até não conseguir isolar y em função de x, mas a gente consegue isolar dy dx, que é o que a gente precisa para fazer as contas, calcular a reta tangente e tudo mais, né? Tá aqui o exercício sobre aprofundamento, só tem um aqui, faça isso aqui, tá vendo? Você deriva e depois encontra a reta tangente. Ou seja, a derivada, quando você isola no ponto dado aqui, te dá o m, e aí pronto. E o ponto você já tem, então y menos 1 igual ao m, que você vai achar a partir da derivada, igual a x menos 3. E aí você acha a equação da reta. As funções trigonométricas inversas, tá? Quando a gente falou com trigonometria, tá aqui, vou falar só do seno e do cosseno. Tá aqui o círculo trigonométrico. Isso aqui me dá o seno, e isso aqui o cosseno, e aqui me dá o seno, certo? A projeção aqui. Então, se eu tenho esse arco, eu prefiro trabalhar com arco do que com ângulo. O arco é melhor, que é o comprimento aqui da circunferência, aqui nesse pedacinho. Então, quando eu calculo o seno do arco, me dá um valor. A inversa é o seguinte: eu tenho o valor que é dado e quero saber qual é o arco que gera esse valor. Então é o contrário, tá? Inverter a função. A função seno e cosseno, elas são assim, né? Cosseno de 0 é 1, então aqui a cosseno é assim, né? Aí você fala, professor, isso aqui não é inversível, não é invertível, porque ela não é sobrejetora. Mas se você considerar um domínio restrito aqui, ó, ela é. Então dá para a gente falar das inversas da função. Então alguns livros usam, se seno de x é igual a y, a inversa, então tem duas notações. Seno a menos 1 de y igual a x, que é uma notação, então a pessoa escreve arco seno de y igual a x, tá? Então quando eu falar assim, eu não vou ler seno a menos 1, porque dá a ideia de ser 1 sobre seno, não tem nada a ver, tá? Se a gente for fazer 1 sobre seno, a gente coloca seno de x e menos 1 aqui em cima, tá? Esse menos 1 aqui é de inversa. Mas eu vou lá falar sempre arco seno. Mesmo estando escrito seno menos 1, eu falo arco seno. Vamos lá, então. Uma propriedade da função inversa que é o seguinte, ó. Se y igual a f de x, né? E f é inversível, contínua, derivável e inversível, então se g de y igual a x, ou seja, g é igual à inversa de f, isso é a mesma coisa que dizer isso, então a derivada de g em relação a y é igual a 1 sobre a derivada de f. Opa, a gente usa isso então. Então isso me permite calcular a derivada das funções inversas do seno. Considera y igual a seno a menos 1 de x. Tá bom? Então isso quer dizer que seno de y igual a x. Se eu derivar isso aqui em relação a x, tá? Isso vai dar... Cadê? Ah, tá aqui. Então, derivando dos dois lados, derivando
derivando daqui está a derivada do seno, cosseno. Então, isso aqui dá cosseno de y vezes y'. E a derivada de x dá 1. Então, y', que é o que a gente está procurando, vou até colocar novamente para facilitar o carrego, né? Vou carregar os negócios, dy dx, e aqui também dy dx. Isso é igual a 1 sobre cosseno de y. Tá legal? Bom, mas ainda está em y aqui. Então a gente lembra disso aqui, ó. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Teorema de Pitágoras para o triângulo retângulo, para o círculo trigonométrico de raio 1. A gente sempre trabalha com raio 1. Então eu posso isolar o cosseno de y. É igual a 1 menos raiz de... Opa, desculpa. 1 menos seno ao quadrado de y raiz. Só que dá mais ou menos, tá? Aqui vamos considerar então só nesse intervalo, de menos π a π sobre 2. Nesse intervalo aqui, o seno é positivo, tá? Nesse intervalo aqui o cosseno é positivo, então vamos de menos π sobre 2 até π sobre 2, cosseno de y é maior que zero. Então a gente vai considerar só a parte positiva. Então o cosseno de x de y então é igual a raiz de 1 menos seno ao quadrado de y. Ok? Opa, então quer dizer que eu já consigo, mas eu sei, então, bom, isso aqui então é igual a 1 sobre raiz de 1 menos seno ao quadrado de y. Isso é uma bobagem, para que o senhor fez isso? Porque eu quero em função de x, pessoal. Né? Eu quero em função de x. E eu sei que x é igual a seno ao quadrado, é igual a seno de y. Então isso aqui é igual a 1 raiz de 1 menos x ao quadrado. Tá aí. Então a derivada, tá? De y, quem que é y? Y é seno, aqui ó, y é seno menos 1 de x, ou seja, arco seno de x. Arco seno de x. Então, eu acabei de achar dy dx. Então, a derivada de arco seno de x é igual a 1 sobre 1 menos x quadrado. Aqui está feito para todas as outras, tá? Então a gente tem essa propriedade aqui, ó. Tá? Derivada de seno de arco seno é 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado. Derivada do cosseno é menos 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado, e assim por diante. Todas as 6 aqui que a gente usa mais, tá? Ele fez aqui a derivação de todas. Ele fez até da secante, ele não fez de todas, mas sai. Vai ter esse módulo aqui, tá? Ótimo. Fiz esses resolvidos, veja os resolvidos, tanto daqui quanto do outro livro texto que eu coloquei só de esses resolvidos, tá? Derivada de ordem superior, não tem segredo. Se você consegue derivar uma vez, você consegue derivar n vezes, desde que a função seja derivada n vezes, né? Só um certo cuidado aqui. E aqui está o exemplo aqui do x cosseno de x. Quando você deriva uma vez, tá uma coisa, duas vezes dá outra, vez dá outra. Então, na verdade, a derivada é a derivada, né? Por exemplo, vou fazer uma derivada bem simples, derivada de... para a gente não esquecer. De ln de x. Bom, a derivada primeira, vou fazer a derivada segunda, tá bom? Derivada da derivada. Então eu vou colocar uma notação mais simples, né? Vamos usar a notação de linha, que é mais simples. Quero derivar duas vezes, então eu derivo uma vez, derivada uma vez de logaritmo é isso aqui, quando eu derivo a próxima, é isso aqui. Qual que é a derivada disso aqui, pessoal? De 1 sobre x. É só lembrar que x é igual a x elevado a menos 1 e derivar isso aqui. E quando eu derivo isso aqui, ó, você desce o menos 1, aqui fica menos 1, certinho? Então vai dar menos x elevado a menos 2, ok? Eu vou até colocar aqui. Então vou fazer isso. Então a derivada disso aqui é a mesma coisa, a derivada desse, então quer dizer, é menos x elevado a menos 2, que é igual a 1 sobre x ao quadrado.
Beleza? Tá? E derivada segunda, né? Eu posso fazer terceira, quarta, quinta, sexta. Tá? A derivada segunda a gente vai usar muito, porque por ela a gente consegue determinar a concavidade de gráfico. Ou seja, a função está com côncavo para cima, de repente ela muda em algum lugar. Que ponto é esse que ela passa? Em vez de ser côncavo para cima, ela passa a ser côncavo para baixo. Então a segunda derivada é onde a segunda derivada se anula. Tá? Por isso que eu sei da função de segundo grau, vocês lembram lá que é ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Como é que eu sei que ela é côncava para baixo, côncava para cima? Putz, porque quando eu derivo duas vezes, ó, a derivada segunda disso aqui, vamos colocar f, vai ficar mais fácil. F duas linhas de x dá 2a. Qual que é o x do velho? Bom, dá 2a. Se o A é positivo, ele é côncava para cima. Se o A é negativo, ele é côncava para baixo. Então, e ela não muda de concavidade. Ela nunca dá zero. O A não pode ser zero, senão não é equação de segundo grau. Então, tá aí a explicação. Tá bom? Ops, faça isso também. Ó. Você sabe derivar uma vez, sabe derivar duas vezes. É que vai ficando grande, tá? Ainda mais quando você envolve regra da cadeia e a regra do quociente. Mas, fora isso, atenção. E é muito comum a gente se perder em contas. Isso não só em cálculo, em matemática em geral. Aqui sim, pessoal. Taxas relacionadas. É uma aplicação da derivação implícita. E é um problema muito simples. Eu quero saber, quando a gente fala de taxas, pessoal, a gente está pensando em velocidade, ou seja, a velocidade que varia uma variável em relação a outra, ou seja, qual que é a taxa de variação do espaço em função do tempo? É a velocidade. A velocidade com que varia a posição em relação ao tempo. E a mesma coisa da velocidade de aceleração. E a gente tem muitas taxas de coisas assim para a área administração, economia, tá? Taxa de variação vamos pensar aqui. A gente fala de custo marginal, são todas taxas de variação. E é muito comum. Né? Aí tem um problema que é muito típico de cálculo. Por exemplo, uma escada apoiada na parede da casa de Riquelme, com 20 metros de comprimento, desliza horizontalmente a razão de 2 centímetros por segundo. Então ela desliza horizontalmente daqui para cá, ó, 2 centímetros por segundo. Com que rapidez desce o lado superior da escada no momento em que se encontra a 2 centímetros do solo? Ou seja, quanto é que é a velocidade aqui? Você fala, a velocidade que desce aqui é a mesma que a velocidade que vai aqui? Não! Tá vendo? E vamos ver aqui como é que calcula isso. Tá? Eu tenho que saber representar, então, já que ele deu informações sobre x, que ele falou que é quanto que é a velocidade aqui em relação a x, ele deu x', né? E eu quero saber o y', que é o dy dx, eu tenho que ter uma expressão que me associe x com y de alguma forma, nesse caso aqui. Nesse caso aqui, vai ficar quase que a parede aqui, né? Aqui, 90 graus. Então aqui a gente pode aplicar aqui x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 20, que é o tamanho da escada, ao quadrado. Tá aqui. A representação de x em relação a y está aqui. Então a gente vai fazer isso, ó. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 400. E eu vou derivar isso aqui tudo. Mas em relação ao que, pessoal? Bom, ele me deu a variação em relação ao tempo. Certo? Então, vamos derivar em relação ao tempo. Vamos colocar t para determinar que é tempo. Ops. Tá? Então, derivar tudo em relação ao tempo. Tanto x quanto y são definidas implicitamente em relação ao tempo. Então, quando eu derivo aqui, ó, eu derivo 2x, mas não é em relação a x, é em relação a t. Então, vezes dx dt. O y, mesma coisa, quero derivar em relação a 2y, vezes, eu não sei quanto é em relação ao t, vezes dy dt. Y também é a função do t. E a derivada de uma constante em relação a qualquer variável vai dar zero. Tá? Então, quando eu isolo aqui,
eu vou ter que dy dt vai ser igual a menos 2y menos 2x dx dt sobre 2y e então isso vai dar menos xy dx dt. Ótimo, ele quer justamente saber isso aqui, do y dt. Mas em que posição? Então eu preciso saber, então, quando essa se encontra 12 centímetros do solo. Quando y igual a 12, então ele deu o valor de y. E eu preciso saber o valor de x, né? Bom, mas eu sei. Quando eu sei que isso aqui ainda vale, né? Então, quando y igual a 12, a gente vai fazendo as contas e vai chegar aqui x ao quadrado, vai chegar aqui x, lembra, isso aqui é comprimento, então só pode ser valor positivo, tá? Eu vou copiar aqui da resposta ali, depois vocês façam essa conta. X igual a 16. Pronto, então aí eu posso substituir aqui. E isso aqui ele deu. dx dt igual a 2 centímetros por segundo. Então, dy dt é igual a menos 16 sobre 12 vezes 2. Aqui, aí você fazendo as contas, vai dar menos 8 sobre 3 centímetros por segundo. Pessoal, mas tem velocidade negativa? Não, pessoal. Ele está dizendo justamente, lembrando que é um vetor, né, que está na direção contrária, né? Função hiperbólica, tá? É um nome elegante, hiperbólica, né? É um nome bom para colocar em uma filha. Que envolve combinações da exponencial. Então, a definição está aqui. Ó. Cosseno hiperbólico, logo isso aqui de x, é nada mais a definição, tá? Tem muita aplicação prática, tá certo? Só isso aqui. A do cosseno, troco menos por mais e assim por diante. Então, derivar isso aqui é tranquilo. Derivar o seno hiperbólico é derivada da exponencial. Então, derivada da primeira, derivada exponencial é ela. A outra vai dar menos a derivada de e elevada a menos x, que é ele, vezes a derivada de dentro, que é vezes menos 1. Tá? Isso aqui é constante, então vou deixar aqui embaixo. É como se estivesse meio multiplicando. Então isso dá e elevado a x mais e elevado a menos x sobre 2. E isso aqui é justamente a definição de cosseno hiperbólico. Tangente é seno hiperbólico com cosseno hiperbólico, quando você faz a derivação, então tem uma tabelinha. Tá? Ele fez as contas de todas aqui. E agora você está sabendo quanto que vale o cosseno hiperbólico, você consegue fazer essas contas aqui todas usando a regra da cadeia. Fez os exercícios resolvidos, tá bom? E aqui já começa a aparecer as aplicações. Ó. Uma aplicação aqui do pêndulo com mola. Vocês vão ver muito isso aqui em equações diferenciais. Um cálculo 3 ou 4, não sei. E é interessante isso aqui. Você consegue determinar essa equação usando as leis de Newton e tudo mais, força igual a massa e aceleração e por em diante. Você determina essa equação do movimento. Né? Aí ele pede você achar a velocidade. Pô, é só derivar isso aqui. E pede para achar a aceleração, é só derivar a velocidade. E depois você calcula. Então tem muitas aplicações. E da agora para frente é a próxima aula que a gente vai fazer as aplicações. Opa! Até mais, pessoal.